Eu não coleciono PCS como muitas pessoas fazem. Sabe, eu vi algumas garagens abarrotadas até o teto com PCS dos anos 90 que as pessoas encontram na sarjeta e eu concordo com isso. Mas nunca foi realmente minha praia porque eu sou totalmente voltado para a funcionalidade. E funcionalmente, os PCs são todos bem parecidos. Quer dizer, é isso que é legal sobre a plataforma. Praticamente qualquer PC pode ser ou fazer qualquer coisa. Mas a desvantagem é que é difícil colecionar máquinas que realmente se destaquem. A função é quase sempre idêntica. Então, a única coisa que realmente diferencia um PC do outro é o formato. Felizmente, continuo encontrando máquinas com formatos estranhos. Este aqui, por exemplo, é um PC com teclado Cybernet. E como o nome sugere, é um teclado e um PC, tudo em uma caixa. Olhamos na parte de trás aqui, não há dúvida de que este é um computador pessoal. Quer dizer, há algumas perguntas, mas não se é um computador. Agora, o design do teclado em cunha, como eu os chamo, era em todo lugar nos anos 80. A maioria dos computadores domésticos de 8 bits mais conhecidos foram construídos dessa maneira. Mas entre os compatíveis da IBM, era bem raro. Eu quase consigo listar todos os PCs com teclado integrado de cabeça. Embora eu não vá fazer isso, vou ler o teleprompter. Eles foram feitos em todo lugar, mas ainda é uma lista bem curta. O Reino Unido produziu o Amstrad PPC 512 e 640, assim como o Sinclair PC 200. A VTech de Hong Kong produziu o Laser Compacto XT. Uma empresa taiwanesa fez uma máquina que foi renomeada como Head Start Explorer. E a Ucrânia, não a Rússia, como eu disse acidentalmente em um vídeo anterior, produziu as máquinas Poisk que eram populares no leste europeu. Então isso é tudo que eu sei. E são como 7 máquinas, todas com especificações quase idênticas ao IBM PC original de 1981. Acho que provavelmente havia mais alguns, mas não mais do que uma dúzia de uma década em que o PC em geral estava sendo clonado em um ritmo incrível. E mesmo que existissem mais máquinas, elas são todas estupidamente raras agora. Quer dizer, todas que acabei de listar, eu já vi talvez uma de cada pessoalmente, alguma vez. A exceção foi o Tandy 1000, que veio em 2 modelos baseados em teclado, o HCAX e o S. Na verdade, eu já vi algumas delas pessoalmente. Na verdade, tem uma delas. Mas isso é só porque os colecionadores as amam. Então todas elas foram preservadas. E porque elas foram muito vendidas aqui no Zewa, onde eu estou. Mas mesmo entre a linha Tandy 1000, esses modelos eram menos comuns do que os designs de caixa bege simples. E quem está surpreso? Quer dizer, o PC sempre foi definido como uma caixa grande e feia cheia de slots de expansão e flexibilidade. Coisas que uma cunha não pode oferecer. Simplesmente não há espaço para colocá-los. Então é por isso que fiquei surpreso ao saber que mais de 10 anos, depois que a última cunha que eu tinha conhecimento saiu do mercado, alguém realmente desenterrou a ideia novamente. Até onde eu sei, esta é uma conquista singular. A Cybernet parece ser a única empresa que tentou fazer isso depois dos anos 80, e eles continuaram fazendo isso por muito tempo, algo que abordarei no final do vídeo. Mas recentemente encontrei este, que parece ter sido o primeiro modelo deles, e eu honestamente adoro a mistura de design meio básico e meio desajeitado que ele tem. Então, eu queria compartilhar com vocês. Vamos dar uma olhada. As coisas não parecem muito selvagens no começo. Quer dizer, algumas partes parecem, mas o teclado é um teclado totalmente convencional de 104 teclas. Na verdade, ele parece um IBM modelo M. E para minha grande surpresa, este não é apenas um design de membrana barato. Há interruptores de tecla AUX reais aqui embaixo. Eu não trouxe meu extrator de tampa, então não posso mostrar a vocês, mas acredite em mim, eles são tão clicáveis a quanto qualquer um poderia esperar, e parece bem razoável digitar nele. Embora ele tenha alguma flexão desagradável acontecendo, eu vou te mostrar o porquê quando eu abrir, mas você pode realmente vê-lo meio curvado mesmo de cima, o que é meio chato. Mas ainda assim, esse teclado é essencialmente o motivo pelo qual comprei essa coisa. Eu sabia sobre os PCs da Cybernet que eram construídos dessa forma há um tempo, mas nunca consegui encontrar um por um bom preço. E tem alguns no eBay, mas eles custam tipo $2,300. Isso é muito para uma brincadeira. Então, embora eu tenha ficado animado quando me deparei com este na RPC, ele estava em péssimas condições. Ele obviamente tinha sido deixado em um galpão. Estava coberto de sujeira e todo o hardware exposto estava enferrujado. Na verdade, ainda tem um pouco de ferrugem aqui. Eu não notei ali, ali e ali. Então fiquei preocupado que isso tivesse ficado em uma poça por 5 anos e talvez nem funcionasse. Mas se funcionasse, então eu estaria comprando uma máquina com um teclado embutido muito bom. Então eu fui atrás dele e felizmente ele ficou muito limpo. Então, de qualquer forma, de cima, o único indicador real de que este não é apenas um teclado é que a área de LED aqui tem o dobro do tamanho que deveria ter, porque além das luzes de Lock Caps, ele também tem Power Turbo e uma luz de disco rígido.
Na verdade, eu realmente gosto de como eles integraram sutilmente os componentes do PC e do teclado. Este é um dispositivo respeitável e de aparência profissional que ficaria bem em um desktop. Ou ficava antes que alguém pintasse coisas com spray nele. A partir dessas letras vermelhas desleixadas, você pode inferir que isso veio de uma escola, porque apenas instituições brutalizam os PCs dessa forma. Você também pode perceber pelo enorme fecho que eles colaram na parte inferior para poder prendê-lo a uma mesa de laboratório. Comprei esta máquina na RPC, que é uma loja local de Seattle, então é lógico que a TU era a Universidade Central de Washington, embora ela tenha feito uma longa viagem para chegar aqui antes de finalmente ser jogada fora. Então a parte de cima pode parecer normal, mas pelas laterais ou pela parte de trás, fica bem claro que algo está errado. Essa coisa tem cerca de 5 centímetros de espessura. Isso é algo importante a ser discutido, porque a Cybernet realmente poderia ter dado um tiro no próprio pé aqui. E é mérito deles não terem considerado os teclados dos computadores domésticos americanos populares, como o Commodore 64 aqui e o Apple II. Já reclamei de teclados dessa era da computação. Antes porque as teclas são imprecisas, elas são propensas a emperrar. Elas são muito pesadas. Às vezes, elas nem têm interruptores adequados embaixo e são realmente difíceis de digitar sem olhar. Mas o mais importante é que as teclas flutuam muito alto da mesa. Isso tem uns bons 5 centímetros de largura. E o Apple II tem uns bons 7 ou 10 centímetros. Ele está simplesmente voando. Então, para digitar neles, você tem que pairar as mãos no ar. Você não consegue apoiá-las em lugar nenhum. Isso não lhe dá um bom ângulo no teclado. Agora me disseram que, em geral, minhas reclamações não são realmente válidas. Naquela época, esses eram vistos como teclados excepcionalmente bons, em parte porque muitas pessoas que os usavam vinham de máquinas de escrever, que funcionavam de forma muito diferente do que estamos acostumados. Agora, as máquinas de escrever não tinham o conceito de digitação por toque como a conhecemos, e também tinham teclados flutuantes muito altos, com um curso de tecla extremamente longo. Então os teclados desses computadores não eram tão ruins para a época. A Cybernet, no entanto, surgiu em 1999, até onde eu sabia, época em que a maioria das pessoas com experiência em computadores digitava há mais de uma década em teclados estilo eBay. Então, se este flutuasse 5 centímetros para fora da mesa, ele ficaria inutilizável, mas felizmente a Cybernet evitou isso. As laterais do chassi são inclinadas de forma bastante agressiva, então a borda frontal do teclado fica bem próxima da mesa. Ele é mais alto do que um teclado normal. Mas se você colocar um apoio de pulso de espuma na frente dele, você nem notaria. A inclinação do chassi também inclina as teclas como os pés de um teclado normal. E isso permite que o painel traseiro seja alto o suficiente para acomodar todas as portas de S de 1999. Essas portas são exatamente o que você esperaria. Temos uma porta paralela, 2 portas seriais, esse aí, e abaixo disso, PS, 2 portas para mouse e Ethernet integrada, o que é realmente surpreendente para uma máquina com essas especificações. Como você descobrirá, não há porta para teclado PS2, e acho que podemos adivinhar o porquê. Então essa metade da parte traseira é bem simples. A outra levanta algumas questões. Há um slot de expansão aqui embaixo, o que eu acho que a maioria das pessoas não esperaria de um PC pequeno e estranho, especialmente desta era. Mas o que há com esse cabo saindo e voltando para dentro da máquina? E o que há com o recorte acima dele? E por que há um chicote de energia ATX pendurado nele? Por que a porta está rotulada como energia em apenas um buraco vazio? Você pode dizer que algo terrível aconteceu aqui. Fui eu. Eu era coisa terrível. Então sim, eu poderia ligar esta máquina neste momento, mas assim que eu fizer isso, ela se transformará em um PC e ficará chata. Então, não vamos ligá-lo ainda. E em vez disso, vamos abri-lo para que eu possa explicar os vários crimes dentro do meu e do Cybernet. O teclado em si serve como tampa do gabinete e é desmontado com 6 parafusos, 3 na parte traseira e 3 na parte frontal, menos o que perdi. Então vamos tirar isso daqui. Para remover o teclado com segurança, temos que levantá-lo parcialmente e desconectá-lo do primeiro cabo, que está conectado aqui. E isso, é claro, não é codificado ou rotulado de qualquer maneira, então é melhor você lembrar como é. Então levantamos um pouco mais e podemos tirar esse cara. E esse, felizmente, é a chave. Agora posso mostrar como este teclado é construído e, infelizmente, não é muito bem construído. Não há nenhuma placa de metal de apoio aqui atrás como você encontraria em um teclado realmente decente, então não é muito rígido. Na verdade, é apenas a placa de circuito em si
e essa estrutura de plástico frágil. E é mantido no lugar apenas por esses parafusos ao redor do perímetro. E esses realmente atravessam o plástico. Mas esses têm apenas essas arruelas embutidas. Eles estão meio que sobrepostos e não eram realmente largos o suficiente de fábrica. Então esses seguraram bem. Mas se eu pressionar a barra de espaço, você pode ver a coisa toda flexionar horrivelmente. E então, quando eu tive essa coisa pela primeira vez, se eu pressionasse a barra de espaço um pouco agressivamente, ela realmente saltava sobre esses parafusos e ficava presa sob a estrutura. Então eu tinha que desmontar tudo para consertar. Então eu realmente tive que colocar essas arruelas grandes e feias aqui para corrigir isso. E ainda tem muita flexibilidade, o que é meio chato, mas não seria tão difícil de consertar. De qualquer forma, vamos agora voltar para as entranhas reais da máquina. E eu tenho algumas explicações a dar. Não é assim que veio da fábrica. Eu apliquei algumas modificações, em parte por necessidade, em parte só por causa do iolo. Mas vamos começar com o que realmente deveria estar aqui. A placa-mãe é apenas este quadrado aqui. E eu tirei isso completamente da máquina, mas não farei isso de novo porque é uma grande dor de cabeça. Então acredite em mim. Eu procurei em tudo e não consegui encontrar nenhuma marca de identificação. Não é feito por ninguém, e não tem nome ou número de modelo. Eu suspeito fortemente que ele seja realmente feito sob medida, como uma placa-mãe de laptop feita para esse chassi específico. Observe como ele se encaixa perfeitamente dentro do contorno do chassi e do tamanho do teclado. Isso não é por acidente. Os slots US à esquerda e as portas de unidade à direita só fazem sentido dentro deste gabinete exato também. E em 1999, não era difícil fazer uma placa-mãe personalizada de baixo custo. A Cybernet provavelmente foi até algum ODM e fez um pedido mínimo de 5.000 placas ou algo assim. E esta é uma máquina de baixo custo, mesmo para 1999. As especificações não são ótimas. Ela foi enviada com Pentium 233 MNX, em uma época em que Pentium 2S e 3S eram comuns. Então estava 2 gerações atrasado. Embora, para ser justo, o P2 e o P3 eram chips enormes que nunca teriam cabido aqui de qualquer maneira. Além disso, não é realmente justo chamar um Pentium NX de Pentium. Eles realmente são chips diferentes. Estas são 2 gerações de silício mais novas do que o Pentium que saiu em 1993. Era uma espécie de opção Celeron da Intel. Se até mesmo Celeron fosse muito caro em 1999, agora ele não tem realmente aquele chip original por causa de... Bem, vamos apenas rolar a filmagem ruim do smartphone. Realmente fala por si. O que você acabou de ouvir foi o ventilador da CPU que veio nessa coisa. Os rolamentos estavam em encaixe e, infelizmente, a unidade do ventilador do dissipador de calor estava colada à CPU, que era o estilo da época em que eu o retirei com uma chave de fenda, mas deixou toneladas de resíduos para trás. Então, pensei em ir até a RPC e sincronizar uma CPU totalmente nova. Imaginei que eles devem ter um monte delas, ou uma máquina velha da qual eu poderia tirar uma. Infelizmente, cada chip que encontrei também tinha um dissipador permanentemente conectado, e ou seus ventiladores estavam falhando, ou eram altos demais para o gabinete. Veja, a unidade original era muito discreta. Não pode ser mais grosso do que isso. Todo o resto que eu peguei, que era mais alto do que isso, bateu na parte inferior do teclado e causou um curto-circuito. Então o que acabei fazendo foi pegar um dos poucos chips que não tinha dissipador de calor. Então usei fita térmica para colar a unidade do dissipador de calor de uma antiga GPU AMD ali. E é por isso que tenho a única máquina Pentium com Radeon. Eu suspeito que qualquer CPU mais rápida que 233 MHz não sobreviveria com essa solução térmica. Mas isso parece funcionar bem agora. Também tive que substituir a bateria do BIOS. Originalmente, ela tinha uma dessas células CR 2032 termoencolhíveis com fios soldados, o que era impossível de substituir. Então acabei comprando alguns desses pequenos suportes de bateria online e apenas soldando-os no antigo cabeçalho. E funcionou bem. O suporte também tem um pequeno interruptor embutido, caso eu queira redefinir o CMOS, o que eu nunca faria nesta máquina. Mas além dessas pequenas mudanças, a placa-mãe em si é praticamente original e também é bem comum. Ela tem um chipset CIS de 5571. Há alguns, você sabe, chips Winbone típicos. Eu nem procurei o que são. Ela ganhou um prêmio. BIOS. Ele tem um chip Ethernet Realtek, o que inicialmente me surpreendeu, já que Ethernet embutida parecia exótica para um Pentium. Mas, novamente, este é realmente um PC da era de 1999 que tinha apenas uma CPU de linha de orçamento atual.
Os 64 MB de RAM nos sims aqui também parecem bem notáveis para uma máquina Pentium, mas novamente, não muito impressionantes em 1999. Claro, já que a placa é um design personalizado de fator de forma pequeno, ela tem algumas coisas estranhas acontecendo. Por exemplo, há peças montadas na parte traseira. Aqui está uma foto porque eu não queria tirar isso de novo. Isso é algo que você vê em laptops, mas quase nunca em placas de desktop. Mas faz sentido aqui. Há também esta pequena ponte voadora estranha aqui que parece ter um regulador de voltagem. Eu estou supondo que tem capacitores, tem transistores, tem um indutor. Agora, as fontes de alimentação desta época não forneciam os muito importantes 3,3 volts que as CPUs anseiam. Então, tenho quase certeza de que isso está transformando palha de 5 volts da fonte de alimentação em ouro de 3,3 volts. A quantidade de calor que está dissipando certamente sugere que é um regulador linear. E meu palpite é que isso estaria na própria placa, mas eles simplesmente ficaram sem espaço. Provavelmente devido ao tamanho dos slots de RAM, que tinham que estar exatamente aqui. Então isso fica em uma placa-filha cobrindo o chip gráfico ali embaixo. Isso é como chips e tecnologias, algo ou outro lodo completamente comum para a época. Então esse cara está sentado em um cabeçalho de pino aqui que o conecta à placa, e foi originalmente colado aqui com uma grande gota de cola quente. Então eu meio que acho que isso provavelmente foi uma adição tardia ao design. Provavelmente também devido ao espaço limitado da placa, as únicas portas que são montadas na placa-mãe são o PS2 e a Ethernet. Todo o resto está neste PCB separado que é parafusado na parte traseira. E então ele se conecta à placa-mãe com não um, mas 2 cabos de fita separados. Então eu meio que acho que eles devem ter colocado isso no design muito tarde e só tiveram que meio que enfiar as coisas onde pudessem encaixá-las. Porque, cara, isso é bem desajeitado. Mas honestamente não é irracional. Para um design de placa compacta única, a situação de armazenamento é bem razoável. Temos um drive de disquete de baixo perfil, como o que você encontraria em um laptop, que na verdade também tem um pouco de ferrugem, mas funciona de verdade. Ou eu deveria dizer que funcionou. Ele se conecta com uma dessas pequenas fitas de mylar que você encontra em laptops e coisas assim, e eu realmente consegui rasgá-lo. Não sei se você consegue ver isso, mas há um pequeno rasgo e apenas alguns condutores. Não acho que esta unidade seja proprietária, mas o cabo é. Então vai ser bem difícil de substituir. E isso tornou muito mais difícil colocar e retirar arquivos do sistema, embora felizmente ele tenha Ethernet, e como instalei um sistema operacional adequado aqui, consigo mover arquivos dessa forma. Mas se eu destruir o sistema operacional, terei dificuldade para recuperá-lo. E claro, temos um disco rígido. Esta é uma unidade típica de laptop ID de 2,5 polegadas com capacidade de 2 GB. Novamente, isso seria grande para uma máquina Pentium 66, mas era uma ninharia para 1999. A interface de 44 pinos estilo laptop aqui na verdade usa este pequeno cabo aqui para conectar. E esse é realmente um recurso interessante porque permite que o disco rígido receba energia diretamente da placa-mãe, em vez de ter um cabo extra que precisa ser enfiado no gabinete aqui e ocupar mais espaço. Há um conector de padrão de 40 pinos próximo a ele e não consigo descobrir o que é. Eu esperava poder usar isso para conectar temporariamente um CD-ROM, como tirar o gabinete, colocar o CD-ROM ao lado e conectá-lo, mas por algum motivo nem o CD-ROM, nem o disco rígido aparecem quando faço isso, mesmo se eu mover o jump. Isso tornou o carregamento de um sistema operacional uma verdadeira dor de cabeça. Minha solução definitiva foi apenas puxar o disco rígido para fora para poder conectá-lo ao meu PC com um adaptador USB e, em seguida, mover o conteúdo do disco de instalação do Windows 98. Mas foi aí que descobri que esse disco rígido estava morto. Aquele guincho horrível era o circuito de modulação de largura de pulso do motor surtando, porque os eixos do disco emperraram e ele não conseguia movê-lo. É comum que o óleo seque em discos rígidos tão antigos e congele os pratos no lugar. Mas se você tiver sorte, isso não significa que o disco está morto para sempre. E com certeza, depois de alguns ciclos de energia, a maldita coisa realmente girou e montou. Você deve estar brincando comigo. Eu recuperei alguns discos dessa forma. Na verdade, tive uma que ficou tão presa que precisei colocar uma chave inglesa no eixo e soltá-la. Eu não filmei isso, mas fez um barulho de estalo que machucou meus ouvidos. E depois havia um ponto plano no rolamento que você pode ver aqui neste clipe. Ele gira e então atinge um ponto seco, e para. Tive que dar uma dúzia de voltas ou mais para espalhar o óleo, mas então com certeza aquele drive também montou, embora tenha lutado para ganhar velocidade por um tempo.
Então, este disco rígido está em boas condições de funcionamento agora. Mas se não estivesse, eu o substituiria por qualquer drive de laptop antigo. Não é nada especial. E com isso... Sim, aí está. Essa é a maioria das entranhas que realmente foram enviadas nesta máquina. E você sabe, de novo, apenas um PC, como qualquer outro. Ele tem todas as mesmas peças de um Compaq de 1998. Eles acabaram de ser horror de corpo de Clive Barker em um formato estranho. Elas fazem as mesmas coisas que a máquina que você tinha com o botão de energia redondo e abobadado, e os LEDs turbo. Falando em turbo, há uma luz no teclado para turbo, mas não tenho ideia de como alternar. Acabei de perceber que, enquanto gravava o vídeo, não encontrei um jumper na placa em lugar nenhum para ele, e isso seria meio estranho. Não há nenhum interruptor, obviamente. Talvez haja uma combinação de teclas. É assim que algumas máquinas faziam. Talvez haja apenas uma configuração na BIOS que não verifiquei. Quando ligarmos mais tarde, darei uma olhada. Mas como o manual dessa coisa já se foi há muito tempo, provavelmente nunca descobrirei como eu deveria fazer isso de outra forma. Comparado a um PC normal, a coisa mais estranha sobre isso é a situação da fonte de alimentação. Os PCs dessa época usavam fontes de alimentação ATX grandes e robustas como esta, mas o Cybernet, na verdade, veio com esse cara dentro. E, obviamente, ele é consideravelmente menor. Mas isso porque isso é realmente cerca de um terço de uma fonte de alimentação. Isso originalmente foi bem aqui. E você sabe, esta máquina usou seu espaço de forma bastante eficiente, como as coisas acontecem. Mas não havia como encaixar uma fonte ATX inteira nessa parte do chassi. Talvez hoje em dia, com um bom orçamento, alguém pudesse fazer isso, mas em uma máquina barata de 1999, isso nunca aconteceria. Então, toda a conversão de corrente de parede em voltagens semicondutoras úteis tinha que acontecer fora da máquina. Então, originalmente, ela vinha com um bloco de energia que transformava 110 ou 220 volts de corrente de parede em elétrons muito mais suaves. E então isso era conectado a esta unidade aqui, que a convertia ainda mais para obter as voltagens restantes que os PCs desejam. Então, naturalmente, quando comprei a máquina, ela não incluía aquele tijolo, e eu tive que descobrir como substituí-lo. Agora, eu não sou um homem inteligente, então, embora a etiqueta na parte de trás diga claramente que ela consome 12 volts em 5 amperes e 12 volts em 1 ampere, de alguma forma, eu interpretei errado. Achei que fosse algo sem sentido, algum tipo de confusão, de pontuação. Não sei, mas há algo errado comigo. Mas mesmo se eu tivesse entendido, não teria ajudado porque isso usa um conector que todos os amadores odeiam ver. Esse cara aqui, para o qual ninguém realmente tem um nome confiável. É a coisa redonda de 4 pinos que não é DIN, geralmente tem um colar de travamento. Eles são horríveis quando você vê um. É sempre estranho. Nunca é algo simples. É como 12 volts em uma amperagem desconfortavelmente alta, ou 24 volts em 2 amperes, ou uma mistura de 12 e 5 volts. São formas realmente inconvenientes de energia que você não consegue obter facilmente. E pior, você sabe, como vemos aqui, não há pinagem listada aqui. Então mesmo que você saiba quais são as voltagens, você não sabe onde colocá-las. E se você errar, você frita o dispositivo ou a fonte de alimentação, ou ambos. Então eu fui com muito cuidado. Este conector aqui é o que se conecta à própria placa-mãe. E eu imaginei que cada um desses fios seria uma das voltagens normais do PC. E eu sabia que as entradas aqui provavelmente levavam mais 12 e menos 12. Como esses são dois dos trilhos e PCs padrão da época, faria sentido derivar as outras tensões deles. E com certeza descobri onde colocar a voltagem nesses pinos. Ele ia direto para o plug. E então descobri que o circuito aqui deriva mais 5 e 5 volts disso também. Então descobri tudo. Mas eu não tinha fontes de alimentação de alta amperagem mais e menos 12 volts à mão. Apenas uma fonte de bancada. E eu também não confiava totalmente neste conversor DC barato de 30 anos. Você sabe, ele poderia causar um curto e despejar 12 volts em ambos os meus trilhos de 5 volts. Eu realmente não queria usá-lo, mas como o conversor foi conectado à placa usando um plug comum, pensei, bem, talvez eu possa usar uma fonte normal. Então, se olharmos para eles lado a lado, os plugs em si parecem idênticos. E eles até têm os 2 fios pretos no lado esquerdo. Então você pode se convencer de que talvez eles tenham apenas errado o código de cores. Mas de resto é a mesma coisa. Felizmente já passei por isso 1 ou 2 vezes, e sabia que não devia confiar cegamente nisso. E sim, como se vê, está tão errado quanto poderia estar. Se o pino desse plug fosse completamente diferente deste, então pode estar tudo bem. Quer dizer, não seria, não realmente, mas pode ser. Ok? Em vez disso, eles tiraram o pino normal, que é mais ou menos. Não presuma que estou certo aqui.
Procure esse pino se você estiver fazendo algo com isso. Ok. Provavelmente escrevi isso errado. Terra, terra, menos 12, mais 5, menos 5. E eles basicamente inverteram apenas os fios quentes. Então, em vez de colocar os fios terra do outro lado, eles apenas moveram os fios quentes. Então isso é mais como terra. Terra, mais 5, menos 12, mais 12. É quase tão errado quanto poderia ser. Conectar uma fonte de alimentação teria queimado esta máquina. Além disso, eu talvez pudesse ter apenas pegado uma fonte AT e repinado o plug. Você pega o conector aqui e empurra uma chave de fenda. Uma chave de fenda bem fina. Para dentro dessas ranhuras aqui. E você pode retirar os pinos e movê-los. Mas acontece que a maioria das fontes de alimentação AT estão mortas. Elas estão cheias de capacitores velhos, o que já é um problema com a maioria das coisas de computador. Mas essas tendem a ter um tipo chamado REEF, um cap. E quando você aplica energia a um reifer seco, eles estalam, sibilam e então explodem violentamente, frequentemente danificando o dispositivo. E com certeza, todos os suprimentos que encontrei em RPC, incluindo este, estalavam e sibilavam ou produziam nada. Então eu tive que encontrar uma fonte de alimentação que não desfumasse quando eu a ligasse. E isso significava que tinha que ser ATEX. Agora, a especificação ATX fornece todos os 4 trilhos de voltagem que as máquinas precisavam. Mas as placas-mãe ATEX, na prática, não precisavam de todos eles. Então, bem rápido, os fabricantes decidiram que o trilho de menos 5 volts não era útil. E se livraram dele. Agora, meu entendimento é que isso não impedirá que um PC antigo funcione, na maior parte do tempo, mas impedirá que certos complementos funcionem, como o Sound Blaster, que eu pretendia usar. Então, tive que verificar todas as fontes de alimentação na RPC até encontrar uma com menos 5 volts funcionando, que acabou sendo esse cara aqui. Viu? Aí está. Não é muita corrente, meio ampere, mas está lá. Agora, é claro, isso é muito novo para ter plugs de estilo que eu poderia simplesmente, você sabe, repino. Então, em vez disso, desenterrei um cabo de extensão ATEX, cortei-o ao meio, peguei um plug AT, emendei os dois e então alimentei no knockout na parte traseira. Não tenho ideia para que serve esse knockout. A propósito, eu realmente esperava que quando eu tivesse essa coisa, isso simplesmente... Acontece que simplesmente se encaixaria ali, encaixaria no lugar. Mas não encaixa. Só um pouco largo demais. Chatice. Fiquei tão triste. Mas pelo menos é acessível por fora. Então posso pegar esse cara e simplesmente conectá-lo ali mesmo. Agora, como essa é uma fonte de alimentação ATEX, ela não liga simplesmente. Ela precisa de um sinal de energia. Então eu tive que adicionar uma à máquina. Então eu apenas colei com cola quente esse pedaço aleatório de detritos aqui e soldei isso ao verde e a um dos fios terra. E pronto. Aí está. Essa coisa é ATEX agora. Então sim, isso funcionou. Eu resolvi o problema. Veja, eu consigo ligar a máquina. Isso é conveniente com a fonte de alimentação na parte de trás. Olha, eu sei que essa é uma solução absurda, mas exigiu a menor quantidade de poder cerebral, o que é muito caro para mim. Então eu fui com ela. Agora, com a fonte antiga desaparecida, é claro, o orifício do ventilador na parte de trás estava vazio, e eu achei isso feio. E nesse ponto, eu também estava pensando comigo mesmo. Por mais que eu goste do formato desta máquina, sabe? É por isso que eu a comprei. Estou me esforçando muito aqui para fazer isso funcionar, mas não consigo pensar em um motivo para ligá-la novamente. Quer dizer, claro, é uma bugiganga. É um assunto para conversa, mas vai ser exatamente como outras 6 máquinas que já possuo. O que me faria tirar este e conectar um monitor e energia e realmente ligá-lo? Então eu queria uma maneira de diferenciá-la. E percebi que tenho esse problema em que simplesmente não consigo manter alto-falantes de computador por perto. Não sei porquê, mas na última década nunca consegui encontrar um par de alto-falantes amplificados simples quando preciso deles. Então, se eu quiser ouvir algumas jams de FM em um Sound Blaster de verdade, geralmente não tenho como fazer isso. Então, decidi dar a essa coisa um sistema de som integrado. Eu já tinha instalado esse Sound Blaster, Vibra 16, que eu tinha por aí, e eu fui a alguns brechós e voltei para casa com um daqueles horríveis conjuntos de alto-falantes portáteis com tema de iPod. Talvez eu consiga encontrar uma foto no Google Imagens, mas talvez não. Haverá algum texto engraçado lá em cima, se eu não conseguir encontrar um. Isso me custou cerca de $3. Eu o destruí. Eu tirei os alto-falantes do amplificador e os colei com cola quente no chassi. Eles estão presos lá embaixo. Então, enrolei o cabo de entrada na parte de trás para conectá-lo à placa de som. É feio. Poderia ser feito melhor, mas funciona. Agora, você pensaria que colocar os alto-falantes dentro disso deixaria o som todo abafado e horrível,
Mas eu tinha um plano. Um alto-falante é colado no orifício vazio do ventilador na parte de trás, então ele realmente tem um caminho livre para o mundo exterior. E o outro é preso na parte inferior do gabinete virado para cima. Parece um L, mas na verdade é tudo parte do meu kerkak. Veja, este teclado não fica realmente nivelado com o gabinete. Na verdade, ele fica nesses espaçadores. Então há um espaço de 1/4 de polegada entre o teclado e o gabinete. Então imaginei que se eu colocasse um alto-falante na parte inferior, disparando para cima, ele meio que atingiria a parte inferior do teclado e respingaria para todos os lados. Agora devo mencionar que tenho quase certeza de que a máquina não veio assim. A única outra pessoa que já vi falando sobre isso foi Toon no Twitter. Mas as fotos que eles postaram de uma versão claramente idêntica, embora renomeada, não mostram nenhuma lacuna. O teclado fica nivelado com o gabinete. Acho que provavelmente é assim que essa coisa veio. Acho que os espaçadores foram adicionados pela equipe de TI da universidade, porque sem eles, o único resfriamento para toda a máquina seria o pequeno ventilador da fonte de alimentação, lutando para puxar o ar através da fonte de alimentação, e em seguida através desta pequena abertura na frente do gabinete. E com certeza, mesmo com os espaçadores, com a máquina funcionando, notei que há calor jorrando dessa lacuna. Então, suspeito que, de fábrica, essas coisas superaqueceram loucamente. Então, acho que essa modificação provavelmente era necessária. E você sabe, como a lacuna estava lá, aproveitei e realmente funcionou. Então, vou montar essa coisa de volta e conectá-la. E vou ver se consigo fazer uma demonstração disso. Tudo bem, então nós colocamos tudo de volta no lugar agora. E podemos ligá-lo. Então, como eu disse, este é apenas um PC. Então nós temos as biografias do prêmio, nós temos o logotipo da Energy Star, nós temos o teste de memória. Bom, não disse atualizando o ECD. Eu não sei porque nas últimas 5 vezes que eu liguei essa coisa. Ele disse atualizando o ECD. Não disse verificando dados do pool Jamie. Então eu acho que isto é diferente de todos os outros PCs. De qualquer forma, ele está iniciando o Windows 98 agora, o que por algum motivo leva a essa. E eu sei que é um Pentium 266, mas o que ele está fazendo? O disco rígido desligou como se fosse um disco rígido de laptop. Então ele desliga e retorna os cabeçotes quando não está lendo nada. E então, durante a inicialização, ele simplesmente atinge esse ponto onde ele apenas balança as cabeças para dentro e para por tipo 20 segundos. O que ele pode estar fazendo? Então, sim, eu coloquei o Windows 98 aqui. Você sabe, é o Windows 98. Nós temos o som e ele está realmente aqui para que eu possa obter arquivos mais facilmente na máquina. Eu não quero particularmente executar nenhum software Windows nesta coisa, mas o fato de que ele tem Ethernet e este tem o Internet Explorer significa que eu posso obter arquivos na máquina apenas hospedando-os em um site e então baixando-os através dele. Isso economiza muito tempo comparado a colocar disquete na máquina repetidamente, especialmente se sua unidade de disquete estiver quebrada, ou retirar o disco rígido, o que leva cerca de 30 minutos. Porque você tem que desmontar a máquina inteira e destruí-la completamente para retirar o disco rígido. Então isso é realmente apenas por conveniência. A verdadeira emoção está no DOS, mas nós sabíamos disso. Tudo bem. Então primeiro, faremos a coisa de sempre. Vamos iniciar um videogame. Agora um monte de coisas está realmente fora de questão. Quase tudo é Content ID neste momento. Você pensaria que os videogames seriam seguros, mas a trilha sonora maluca de Wheels fez com que minhas transmissões ao vivo fossem sinalizadas umas 3 vezes. Então vou escolher um dos poucos jogos com os quais não tive problemas. E espero não cortar a próxima parte deste vídeo quando ele receber o ID do conteúdo. Se a próxima parte deste vídeo estiver faltando, você saberá que ele recebeu o ID do conteúdo e eu tive que removê-lo toda vez que inicio este jogo. Desde os meus 6 anos de idade, eu digito M-Striker em vez de Striker. Por que não há som? Deveria haver som agora. Por que não há som? Havia som antes. Olá, computador. Ah, sabe de uma coisa? Eu esqueci. Eu ia entrar na BIOS e ver se há um controle turbo aqui. Vamos descobrir. Nada ali que seja completamente comum. Ah, olha isso. A velocidade de inicialização do sistema é alta ou baixa? Aposto que é isso. Então agora as luzes turbo acendem. Se eu definir isso como baixo e voltar e salvar uma saída, ele ainda estará ligado.
Vamos. Vamos ao que interessa. Vamos ver se ele permanece ligado. Ainda turbo. Tudo bem. Vamos ligá-lo e ligá-lo novamente. Cara, eu não sei se a luz do tubo ainda está acesa. Acho que provavelmente estou certo de que você tem que usar uma combinação de teclas que eu não conheço ou precisa executar um programa para alterar seu status turbo. Eu sei que as máquinas TEND 1000, eu acho, faziam isso. A máquina Head Start que eu tenho faz isso. Eu quero dizer que alguns IBMs fizeram. Isso era algo bem comum. Então é provavelmente isso que está acontecendo aqui, sabe? O que eu virei? Eu desliguei a música no jogo. Nos últimos 10 minutos, eu tenho tentado descobrir por que não havia música. É porque eu desliguei a música da última vez que eu estava jogando. Aquele símbolo de passeio me mata desde que eu tinha 6 anos. Eu estou morto desde os 6 anos de idade por causa daquele prato de passeio. Tudo bem, vamos reiniciar e fazer de novo corretamente dessa vez. Não sei como isso soa no vídeo, mas pessoalmente soa chocantemente decente. Apesar dos alto-falantes de iPod ruins e do gabinete acústico incrivelmente idiota que eu projetei aqui. Acho que minha ideia sobre o som esguichando pelo teclado era realmente válida. Parece realmente preencher a sala. Então, sim, isso é bem legal. Mas estou cansado de cada demonstração do Sound Blaster ser o mesmo punhado de videogames dos. Então eu queria tocar outra coisa. E esperava tocar uma das muitas músicas excelentes que vem com a rastreadora Drib. Mas tentei enviar um clipe desta máquina, tocando uma delas no meu canal lateral algumas semanas atrás. E ele ficou Content ID, e depois fui informado de que era na verdade um cover de uma música do Ian Hammer, que eu nunca tinha ouvido antes. Realmente não há mais margem para essas coisas. Você simplesmente não pode tocar a música de outra pessoa em seus vídeos. Então eu passei 2 horas aprendendo o Adlib Tracker e compus minha própria música. Então não seja tão duro. Esta é literalmente a primeira música que eu escrevi.
Então sim, apesar do material, acho que essa coisa soa surpreendentemente boa. Espero que isso tenha ficado claro na gravação. Agora, ainda não adicionei um controle de volume, mas eventualmente adicionarei. Então, acho que posso realmente configurar isso em uma reunião algum dia, para tocar música, o que, como eu disse, dá a ele uma função mais real na minha vida, do que qualquer outro PC antigo que eu tenha. Então, missão cumprida. Há, no entanto, um problema notável com ele. Aqui está o rastreador Adlib novamente, mas olhe atentamente. Viu esta linha? Está meio que gorjeando. Há algo errado com os trilhos de energia nesta máquina. Algo está flutuando e fazendo o chip gráfico fazer algo errado. Eu realmente não sei o que exatamente, mas cada linha horizontal do vídeo parece tremer para a esquerda e para a direita aleatoriamente o tempo todo. E isso muda dependendo do que o sistema está fazendo. No começo, pensei que era causado por uma blindagem ruim, porque eu estava usando muito o rastreador Adlib, então pensei que era vazamento de áudio do amplificador do Sound Blast. Mas eu retirei o cartão e ele ainda estava lá. Então eu fiz alguns experimentos e percebi que, na verdade, a oscilação melhora quando o rastreador Adlib está tocando. Veja, se eu apertar o botão, a oscilação realmente diminui. Então não é isso. E então eu descobri que há coisas que não envolvem som algum que são ainda piores. Então vamos reiniciar o Windows de propósito dessa vez. Então, quando estamos na área de trabalho, tudo parece bem. No começo, como se tivéssemos essa janela do Explorer aberta e as bordas dela parecessem bonitas e limpas. Nada está acontecendo. Mas agora vamos mover essa janela e ela se transforma em um videoclipe dos anos 90. É um desastre total. E coisas semelhantes acontecem se eu fizer qualquer coisa que atualize a tela inteira, como se eu abrisse o menu e iniciar toda vez que faço isso. Isso causa esse tipo de efeito de rasgo na tela toda. Também descobri que as operações de cópia de arquivo agravam isso. Em um ponto eu estava copiando uma pasta com 1 tonelada de pequenos arquivos, e a ondulação só piorou até que a tela perdeu a sincronização por cerca de 3 minutos. E então, quando a cópia foi feita, ela simplesmente voltou. Os efeitos mais selvagens acontecem se eu tento reproduzir um vídeo. Eu tenho algumas coisas aqui que vieram no CD do Windows 98. Então se abrirmos um desses. Então, não só a ondulação da tela é realmente intensa, mas o áudio também é distorcido. Amers, finalmente está aqui. O controle com todos os movimentos certos em qualquer lugar que você se mova, controla os movimentos dentro do jogo. É o Microsoft Sidewinder Freestyle Pro, e se eu maximizá-lo, a situação fica ainda pior. Está tão ruim agora que você pode realmente vê-lo nas áreas escuras da tela. Até os pixels pretos estão distorcidos e o áudio está completamente destruído. 3 novas poses desafiadoras. Gráficos impressionantes em cada cena. Experimente em 4 golpes e use a reação de potência recomendada para balançar e encontrar o local ideal para finalizar seu backswing. Agora, o que é realmente intrigante aqui é que, se eu minimizar o vídeo, o áudio toca perfeitamente no fundo e a ondulação da tela desaparece quase completamente. Então, parece que isso está amplamente ligado à carga da CPU. Embora ainda mais estranho, se eu puxar o vídeo para cima e pressionar Auto Enter, o que aparentemente o coloca no modo de tela cheia exclusivo, o que eu nem sabia que fazia no Windows 98, tudo de repente funciona muito mais suavemente. E o som fica bom. Combate contra qualquer pessoa no mundo quando você encontra seu par na zona de jogos da internet. Não tenho ideia de por que isso aparentemente é mais fácil para o hardware, nem sei por que a paleta de cores está toda destruída. Mas definitivamente, há algumas coisas misteriosas acontecendo aqui com isso, aparentemente vinculado a uma combinação de carga do sistema e atividade do disco rígido. O culpado mais provável é a energia ruim, mas não tenho certeza de onde seria. Não acho que seja sua externa. No começo eu desconfiei porque, como mostrei antes, era esse modelo de marca de 22 anos. Mas tive a chance de tentar outro. Veja, quando eu estava configurando para este vídeo, a máquina parou de inicializar. De repente, ele estava funcionando, e então começou a falhar e a reiniciar aleatoriamente, e eu não conseguia nem acessar a área de trabalho do Windows. Imaginei que a fonte de alimentação estava começando a falhar. Então fui até o PC e procurei até encontrar uma fonte muito mais nova de uma marca real. Esta é uma Thermaltake. É Thermaltake? É térmica? Alguém me disse uma vez que era um rádio falado térmico. Não sei. De qualquer forma, isso realmente tem o pino 2024. Então isso é bem moderno. Tem um PCA. Lá vamos nós. Tem PCA. Alimentação de 6 pinos. E ainda tem o trilho de menos 5 volts. Então sim, fiquei chocado. Eu não achava que alguém fizesse fontes de alimentação com isso depois de 2002. Então fiquei animado para comprar isso e imaginei que poderia resolver meu problema.
Então, no meu caminho de volta para o estúdio, minha namorada me informou que ela tinha aberto a máquina e encontrado esses suportes de bateria ruins que eu tinha instalado estavam em cima do VRE. E um dos parafusos estava causando curto-circuito em alguns pinos. Ela o puxou para fora e a máquina começou a funcionar novamente. Então sim, acho que eu deveria ter colado fita adesiva sobre eles. Mas ainda assim eu tinha essa fonte de alimentação muito mais nova. Então testei com isso e nada. Mesma ondulação. E também testei com minha fonte de alimentação de bancada em casa com o conversor de voltagem original que veio com a máquina. E também havia ondulação lá. Então, mesmo que houvesse algo errado com ambas as fontes, não seria exatamente o mesmo problema acontecendo com essa coisa totalmente diferente, funcionando com minha fonte de alimentação de bancada extremamente limpa. Então não é a entrada de energia, tem que ser algo sobre a placa. Então tentei recapitular o regulador de voltagem, mas isso não adiantou. Então, ou há um capacitor ruim aí que eu perdi, ou há um semicondutor com defeito no regulador de voltagem, ou acho que talvez essa máquina seja uma droga. Talvez fosse assim quando era nova. Quer dizer, quem sabe? Ela foi vendida para um segmento bem baixo do mercado. Talvez nunca tenha funcionado. Não sei. Não tenho certeza de como consertar isso. E você sabe, para as tarefas que quero fazer com ela, a ondulação não parece realmente prejudicar nada. E não quero destruir a máquina tentando consertá-la. Então acho que vou deixar ficar estranho e, se realmente parar de funcionar, vou me preocupar com isso. E com isso dito, terminamos com esta máquina. É isso que ela faz. É assim que ela faz. É isso que estou fazendo com ela. Não há muito mais a dizer, mas tenho alguns comentários adicionais sobre as pessoas que a fizeram. Este não foi o último PC com teclado que a Cybernet fez, nem de longe. Eles continuaram a fabricá-los com hardware atualizado por anos e anos. O primeiro que vi foi, na verdade, um modelo Pentium 4 que meu amigo CompGeek me mostrou. Este vídeo deveria ser sobre aquele originalmente, e deveria ter sido gravado há 2 anos, mas ele adiou o envio para mim por muito mais tempo do que o tempo decorrido. Eu encontrei um na natureza, consertei e modifiquei, e completei um vídeo inteiro sobre ele. Então acho que ele não precisa mais me enviar o outro. Mas mesmo aquele P4 não foi o último modelo que eles fizeram. Eles continuaram a fabricá-los sob o nome ZPC, ou PC com pegada zero, ao longo dos anos 2000 e seguintes. O último modelo que consegui encontrar foi o ZPC H6, que foi lançado em 2012 com uma segunda geração Premiere i5. E parece que foi aí que eles finalmente desistiram da ideia. A empresa ainda existe, mas eles migraram para PCs de pequeno porte mais especializados para aplicações empresariais. Mas eles estão nesse mercado há mais de uma década, e você provavelmente nunca ouviu falar da empresa, ou sabe que alguém fez um PC com teclado tudo em um depois dos anos 80, e a razão para isso é provavelmente que não é uma ideia muito boa. Quer dizer, claro que economiza espaço, mas temos PCIs do tamanho de livros de bolso desde o início dos anos 2000. Se você quer uma máquina realmente pequena e não se importa com as especificações, há muitas soluções que não forçam você a usar um teclado integrado que você não pode substituir. Se derramar uma bebida... E além disso, nos últimos 20 anos, as pessoas resolveram esse problema não com pequenos PCs de mesa, mas com laptops. Eles vêm com telas e alto-falantes integrados que economizam ainda mais espaço. Caramba, eles até têm uma pequena fonte de alimentação ininterrupta embutida. Estou bravo porque os desktops não têm isso há anos. Considerando que os laptops ficaram tão baratos na faixa inferior há muito tempo, deve ter sido muito difícil defender um sistema como esse, e certamente depois de 2010, o que provavelmente é o motivo pelo qual a Cybernet desistiu naquela época. Até aquele ponto, talvez fizesse sentido para alguém, mas laptops de $300 com i5s, Chromebooks e smartphones destruíram esse pobre mercado com certeza. Não posso negar que me sinto atraído por máquinas estranhas como essa. O formato simplesmente me agrada, mas acho que esse vídeo fala por si. A razão pela qual você não vê sistemas como este é porque ninguém realmente quer um sistema como este, exceto pela estética. E infelizmente esse sempre foi um motivo ruim para escolher um PC. Caso contrário, é melhor você acreditar que eu estaria usando um Toshiba Quasimo agora. Mas de qualquer forma, é tudo o que tenho para hoje. Quero agradecer a todos por assistirem. Significa muito. E se você gostou disso, seria legal se você pudesse se inscrever. Isso me ajuda a fazer esses números mágicos subirem e talvez ativar as notificações se você quiser ficar por dentro dos novos vídeos. Mas se você realmente gostou disso, considere se inscrever no meu Patreon. Cada dólar que ganho lá acaba tornando meu canal melhor. Confie em mim, sem todas essas pessoas me ajudando, este vídeo não existiria porque eu não teria comprado esta máquina imunda, enferrujada e quebrada por impulso. É também por isso que tenho um estúdio e uma câmera aérea. E por isso comprei 5 laptops ruins nas últimas 2 semanas. Só para poder contar a todos vocês o que os torna estranhos. Não tenho palavras para agradecer aos meus patrocinadores por tornarem tudo isso possível para todos os outros. Obrigado por assistir.